Boa noite, amada igreja. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé nessa noite chuvosa, o friozinho começa. Uma noite que nós possamos realmente quebrantar o nosso coração, nós possamos adorar o nosso Deus. E hoje eu gostaria de começar um pouquinho diferente. Eu gostaria que a pessoa que você veio junto hoje no culto, você virasse para essa pessoa e nós pudéssemos orar uns pelos outros nessa noite. Amém? Ansiamos pela presença do Espírito Santo aqui, então que você possa conduzir o Espírito Santo na vida do seu irmão neste momento. Pai, nessa noite, Deus, nós quebrantamos o nosso coração, Senhor, Pai, sabendo, Pai, que nós não somos, Deus, donos, Senhor Deus, de nós mesmos. Nós não somos, Senhor Deus, donos, Senhor Deus, das pessoas, do dinheiro, da prata, do ouro. Nós não somos, Senhor Deus, donos, Senhor Deus, nem, Senhor Deus, dos nossos próprios destinos, ó Pai, porque o Senhor é quem conduz isso. Então que nessa noite, Pai, a sensibilidade do Seu Santo Espírito, ó Pai, possa estar presente aqui neste local, Pai. Mesmo, Senhor Deus, em um número reduzido, ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, Te adorar, Senhor Deus, de todo o nosso coração, pois o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E nessa noite, que o nosso louvor, que a nossa adoração suba suave aos Seus ouvidos, às Suas narinas, que nós possamos Te adorar como um só povo, Pai. Queremos Te adorar, Deus. Viemos para Te exaltar, Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com curar todo o Seu poder. Vem manifestar os Seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. Nós Te desejamos aqui, Pai. É só isso que pedimos. Vem, doce Espírito de Deus, consola os nossos corações, Pai, e nos conduz a algo novo, pois só Tu és nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo Seu soprar e com Seu óleo venha
nos unge. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Queremos, Deus, bendizer o seu santo nome, Pai. Queremos, Deus, ser quebrantados, ó Pai, pelo seu Santo Espírito. Faz mais uma vez, faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Neste local, Pai, ansiamos, Deus, pelo seu Santo Espírito. Vem com o seu óleo, Deus, e nos unge, Deus. Nos dê, Senhor Deus, um renovo, Pai. Nos dê, Senhor Deus, a direção, Senhor Deus, correta, Pai. Porque o que podemos fazer, Senhor Deus, quando o Senhor vem neste local, Pai, e toca os nossos corações, a única coisa que nós podemos fazer, Senhor Deus, é te adorar, é te exaltar, erguer, Senhor Deus, a nossa voz, Senhor Deus, realmente, ó Pai, sermos tocados, ó Pai, em nossos corações. E por isso, Senhor Deus, ansiamos a cada dia, Senhor Deus, esse seu toque. Ansiamos o seu toque, Pai. E faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama
amar-te mais uma vez. Graças a Deus que Ele faz novas todas as coisas, né, meus irmãos? Ele fez isso nas nossas vidas em Cristo Jesus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Você é uma nova criação. Glória a Deus. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, né, meus irmãos? Que a graça do Senhor seja sobre você. Amém? Convido você a se assentar um instante. Que bom que você está aqui, que bom que estamos reunidos aqui, né? Como foi mencionado, essa chuva que cai sobre a nossa cidade, esse clima, não é? Friozinho, que bênção, né, queridos? Eita glória, foi desafiador vir aqui hoje, não foi? Mas graças a Deus você está aqui, né, meus irmãos? Rompeu barreiras aí da coberta, do sofá. Que bom, queridos. Quero agradecer você também que está conosco pela internet. Que Deus te abençoe, a graça do Senhor seja sobre você, que essa chuva que cai sobre Sertanópolis também, a chuva serôdia de Deus, caia sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero também estender nossa gratidão, nosso carinho, nossa alegria, por aqueles que nos visitam. Se porventura tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez, sinta-se em casa, receba o nosso abraço, que Deus fale ao seu coração, que você saia daqui renovado em nome de Jesus. Mas te peço que você passe ali ao final do culto, fale com aquelas nossas irmãs que estão de jaleco azul lá na entrada, elas vão te dar um presente, uma lembrança, tá bom? E nós desejamos que você volte mais vezes. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, eu quero rapidamente passar aqui alguns avisos para a gente seguir na nossa adoração, celebração ao Senhor, porque Ele vive e reina para todos sempre, não é? E olha, nós vamos ter nessa semana o Last Night, no dia 29, na quarta-feira, para os adolescentes, não é? A galerinha aí buscando ao Senhor no culto especial deles, Last Night, dia 29 às 20 horas. E na sequência, na quinta-feira, o culto de homens. Então reforço aí, homens, varões valorosos, cabras de Cristo, se engajem para estarmos aqui buscando ao Senhor. Vai ser feriado, viu, queridos? Mas não tem problema, nós buscaremos ao Senhor no feriado também, tá? Então você é convidado a estar conosco aqui nesta quinta-feira, dia 30 às 20 horas. Vamos celebrar Jesus e ter uma palavra especial para o nosso coração. Queridos, dia 1º de junho, no sábado, quero reforçar aqui um convite muito especial. É o culto de ação de graças pelo aniversário da igreja. Esse culto é organizado pelo Conselho de Pastores da cidade de Sertanópolis, do qual nós pastores aqui da igreja fazemos parte lá, e estamos organizando este culto que vai acontecer lá na Batista Filadélfia, tá certo? Nós tínhamos anunciado anteriormente o horário às 19h, mas anunciamos equivocadamente, então será às 19h30, tá certo? Você que se programou aí, só ajusta aí 30 minutos depois para você estar lá, tá certo? Então vai ser lá na Batista Filadélfia, dia 1º, neste sábado seguinte, às 19h30, e nós teremos a presença ilustre, né, do reverendo, do pastor Pedro Leal Júnior. Quem conhece ele aqui já? É bastante gente, né? Já conhecido da nossa igreja, vem muito aqui, tá? Então ele vai estar lá levando a palavra. Convide mais gente, vamos somar lá com todas as igrejas da cidade, já junto com a Batista Filadélfia. Vamos, como IPI de Sertanópolis, celebrarmos ao Senhor pela nossa cidade, e que Deus faça a vontade dEle e expanda o reino dEle nessa cidade. Amém, meus irmãos? Amém? Então nós esperamos vocês lá, tá certo? E queridos, haverá no dia 4 e 9 de junho, no dia 4, na terça-feira, o culto de terça-feira, e no dia 9, no domingo, nos dois cultos, às 10 da manhã às 19, um desafio chamado Lojinha do Desafio Kids, tá certo? Quero convocar você aí, papai e mamãe, trazer sua criança, mas eu quero te convocar a buscar informações, maiores informações, e também no decorrer dos cultos aí das semanas a gente vai informando melhor. Aliás,
na terça-feira, ou aí, quem sabe a gente manda uma mensagem no WhatsApp, não é? Tem um grupo específico aí dos pais, não é? No WhatsApp, em que a comunicação da Rede Kids acontece com fluidez. Até indico você, pai e mãe, que não está nesse grupo, procure a Rede Kids para que você seja inserido nesse grupo. Você que traz seu filho ou sua filha na Rede Kids, tá certo? E você vai ter maiores informações. Mas se prepare, lojinha Desafio Kids, tá certo? Na terça-feira, dia 4, e no domingo também, dia 9 de junho. Amém, meus irmãos? Bom, eu tenho um último aviso, vai acontecer ainda nessa semana, mas é para reforçar, né? Sexta-feira agora, queridos, vai ser a última sexta-feira do mês. E como você bem sabe, toda última sexta-feira nós nos reunimos em vigília às 22 horas, tá certo? É um tempo até curto, mas é intenso, de busca a Deus em oração. Então, às 22 horas, nesta sexta-feira, dia 31 de maio, nós estaremos reunidos aqui, buscando ao Senhor. Quem pode vir? Somente aquele e aquela que tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus? Opa, glória a Deus. Alguns não levantaram a mão aí, porque tem muita sede de Deus, amém? Então todos vocês são convidados a estarmos juntos, tá certo? E lembrando que toda última sexta-feira do mês, nós nos reunimos em vigília às 22 horas aqui na igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, adorando a Ele, na beleza da sua santidade, não é? E nós fazemos isso também com o nosso louvor financeiro, com os nossos recursos, aquilo que Deus nos deu. Eu sei que você veio aqui para entregar a sua adoração, o seu coração, entregar o seu tempo, entregar a sua vida, a sua atenção, os seus ouvidos para Deus. Mas se você quiser sentir no seu coração e entender que Deus está falando com você, que é para você, também entregue aquilo que Ele já te deu, seus dízimos, suas ofertas. Faça isso com alegria e gratidão ao Senhor, como filho, filha de Deus, como servo, serva do Senhor, que depende dEle e que é muito grato por tudo que Ele tem feito. Amém, queridos? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, nós estamos na Tua presença, como família da fé, como a Tua família, Senhor. Sabemos que na Tua presença, Pai, na Tua presença há provisão, na Tua presença há mantimento, na Tua presença, Senhor, há bálsamo, na Tua presença, Senhor, há alegria, mesmo em meio à dor. Na Tua presença, Senhor, o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Na Tua presença, Senhor, o Senhor renova as nossas vestes. Na Tua presença, Senhor, o Senhor, Pai, nos leva a novas experiências, a uma nova visão em Cristo Jesus. Na Tua presença, Pai, o Senhor nos convida a dançar diante de Ti, Senhor, em júbilo, por quem Tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Queremos nos alegrar em Ti, Senhor, apesar muitas vezes das circunstâncias. Queremos nos alegrar em Ti, queremos celebrar o Teu glorioso nome. Este culto é Teu. O Senhor, ó Deus, é digno de todo louvor e toda adoração. E nós desejamos, Pai, que o Seu nome seja exaltado, seja engrandecido nessa noite, Senhor. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, Pai, adoração da Tua igreja, através, ó Pai, dos dízimos, ofertas, através da entrega, em reconhecimento de que o Senhor é bom e o Senhor não falha. O Senhor não falha, o Senhor faz tudo conforme a Tua vontade. Ó Deus amado, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós Te exaltamos, Senhor, em o nome de Jesus. E quem crê diz... Amém. Vamos celebrar Jesus, meus queridos. Yeah, 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 yeah,
tenho um tesouro maior deste mundo. Me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho amigo, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Paizinho, Deus, neste momento, Pai, nós vamos cantar uma canção que, sinceramente, eu não lembro de um momento mais difícil para cantar ela, Senhor Deus. Mas essa, Pai, é uma verdade, Senhor Deus, que nós precisamos, Deus, simplesmente confiar, Senhor Deus, e descansar nela. Porque, Pai, que nem eu disse no início do culto, Pai, nós não temos, Deus, controle sobre nada. Nós não temos, Deus, controle, Senhor Deus, sobre o nosso destino. Nós não temos controle, Senhor Deus, sobre o que vai acontecer, Senhor Deus. Mas o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Na sua palavra, Senhor Deus, tudo que aconteceu, Senhor Deus, foi proposital. José foi feito como escravo para ser erguido ao lado do faraó. Davi foi perseguido, quase foi morto por Saul inúmeras vezes para que ele pudesse se tornar um rei de coração puro. Paulo teve que ter sua visão arrancada dele para que ele pudesse parar de enxergar ao redor dele e focar apenas em Ti, Senhor Deus. E tantas histórias, Senhor Deus, que nos fazem refletir. Se nós olharmos para o agora, nós não vamos entender o que está acontecendo. Nós não vamos entender o propósito, Senhor Deus, e muitas das vezes nós nunca vamos entender esse propósito. Mas o Senhor, Senhor Deus, tem um plano para cada um de nós, porque nós somos os Seus filhos. Nós queremos, Senhor, aprender, Senhor, a descansar em Ti. Nós queremos pedir, Senhor, a confiar em Ti, Deus, e parar de fazer tantas perguntas. E por isso queremos Te exaltar nessa noite, Pai. Em uma só voz, se você possa declarar isso hoje comigo.
sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Nós sabemos, Pai. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Vamos declarar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós cremos, Senhor,
Nós cremos na tua soberania. Oramos diante de um Deus soberano. Ah, Senhor, soberano, soberano nos céus e na terra, pelos séculos dos séculos, tu és soberano, sempre serás soberano. Exaltado seja o teu nome, soberano das nações. Bendizemos, Senhor, adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome, amado Espírito Santo. Continue, meu Senhor, ministrando ao coração da tua igreja, falando aos nossos corações. Que a tua doce presença continue neste lugar. Adoramos a ti, reverenciamos o teu nome. Vamos declarar, igreja, mais uma vez todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, declara, igreja, para o bem daqueles que te amam, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos irmãos. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos irmãos. Obrigado, irmãos Sérgio Louvor, pela cooperação, ao amado Espírito Santo, aos nossos irmãos que estão servindo com alegria, os bastidores, alguns lá fora, mesmo com chuva, estão lá servindo com alegria, com guarda-chuva ali, socorrendo os irmãos até o carro e trazer ao templo. Nossa gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos, que todos estão aí servindo, que alegria. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela igreja. Sabemos, hoje nós tivemos um dia muito difícil, não é? Tem sido difícil, por despedir de uma preciosa Jesus, a Manu. Nós tivemos pela manhã um culto fúnebre, um culto de ação de graças, pelo favor do Senhor de conceder vida a uma menina tão preciosa, que impactou muito as nossas vidas, não é? Que o Espírito Santo de Deus continue consolando o coração dessa amada família, ao coração da amada igreja. Eu quero louvar a Deus pela sensibilidade da igreja. Sensibilidade. Eu acredito que essa é a palavra que define muito bem o que temos testemunhado, não somente hoje, mas em outras ocasiões. Sensibilidade. A palavra nos ensina que o corpo, se um membro sofre, todo o corpo sofre também. Semelhantemente, se um membro é honrado, todo o corpo também é honrado. Nós temos vivido dias de glória também, de louvar o Senhor pela honra do Senhor, alegria de ver irmãos se despertando na fé, de ver testemunho, o reino de Deus avançando. Isso, todo o corpo é honrado. Mas também há dias que nós teremos que chorar com os que choram, sofrer com aqueles que estão sofrendo. Isso é ser igreja, ter sensibilidade, de estarmos presentes para amparar nossos irmãos, para amparar as famílias. E temos que ser muito sensíveis, meus irmãos. Não podemos ser indiferentes. Precisamos estar juntos em nome de Jesus. Haja o que houver, independente de qualquer circunstância. Amém, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus pela sensibilidade com a igreja,
de fazer coisas extraordinárias, coisas tremendas, coisas lindas, e sem pedir nada, simplesmente por ser movido por um coração sensível, simplesmente manifestando empatia. Isso é muito bom, irmãos, como nós precisamos emprestar nossos ombros, emprestar nossos ouvidos e pedir ao Espírito Santo consolar através de nós também. Amém, meus preciosos? Essa noite, meus irmãos, nós queremos compartilhar uma palavra que se encontra no Salmo de número 113. Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos nesta hora refletir, meditar nessa palavra. Estamos encerrando essa série de mensagens, o Deus que refaz história. Foi um mês que este mês nós fomos muito ministrados sobre o Deus que refaz histórias, permitindo o Senhor no próximo domingo, já sendo mês de junho, nós iremos começar uma nova série de mensagens, que o Senhor já tem falado muito ao nosso coração. Eu tenho certeza que será também muito edificante para a nossa fé, para nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, meus preciosos irmãos. Senhor, aqui está a Tua palavra, viva, poderosa, eficaz. Estamos reunidos no nome de Jesus. Até aqui, Senhor, celebramos a Ti com cânticos, com louvores. Até aqui, Senhor, tivemos a alegria de orar juntos. E neste momento nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender claramente a Tua doce voz, a Tua palavra, Senhor. Pai, que os nossos corações continuem sendo mais sensíveis, para caminharmos juntos como igreja, para caminharmos juntos, independente de qualquer estações, circunstâncias da vida, que sejamos movidos pela empatia, pelo coração de Cristo. É a nossa oração a Ti, meu Senhor. Fale conosco. Precisamos tanto, Senhor, ouvir a Tua voz. Aquieta nosso coração agora para Te ouvir, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Salmo de número 113, meus irmãos. Este salmo é um salmo de esperança. É um salmo que, ao ler, já nos traz um coração grato a este Deus maravilhoso, um Deus que faz histórias. Mas vamos juntos ler a partir do primeiro versículo. Se você quiser acompanhar no telão, fica à vontade, mas vamos atentamente ler juntos. Assim diz a palavra do Senhor: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Verso 5: Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Aleluia! Este salmo são um dos poucos que começam com uma exaltação de aleluia e encerra também com a mesma expressão. Aleluia! É um salmo que está sendo inspirado por um coração de quem teve uma revelação da presença de Deus, de quem teve uma revelação da grandeza de Deus, de quem teve uma consciência movida pelo testemunho deste Deus,
que faz coisas e refaz coisas tremendas. Nosso Deus, Ele refaz histórias. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Nosso Deus é um Deus que refaz histórias. E este salmo, ele começa com uma pergunta maravilhosa no versículo 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, irmãos? A quem podemos comparar o nosso Deus? Quem faz o que Deus faz? Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, está acima de todas as coisas, está acima de tudo, mas Ele se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele se inclina. A palavra declara que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando atentamente os maus e os bons. Para onde fugirei da presença do Senhor? Davi perguntou isso no Salmo 139. Para onde eu fugirei? Para onde me ausentarei do teu Santo Espírito? Para onde? Onde Deus não está? Podemos sim crer que os olhos do Senhor estão em todo lugar, mas a manifestação da presença do Senhor não ocorre em todo lugar. A presença de Deus, nós cremos, se manifesta aqui porque o Espírito de Deus, Ele é bem-vindo aqui em nosso meio. A presença de Deus se manifesta onde o nome dEle é honrado, onde o nome dEle é glorificado. Quando um faminto ou um necessitado clama o seu socorro, ali é Deus, ali é a manifestação da presença de Deus, onde há concordância, onde reunimos no nome de Jesus, em concordância, em oração, ali a manifestação da presença de Deus. Uma coisa é saber que os olhos do Senhor estão em todo lugar, que o Senhor contempla todas as coisas, que Ele está em todas as coisas. É um Deus que está acima das alturas, mas se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra. Ele sabe de todas as coisas, o que se passa sobre a terra. Daqui, deste lugar, da nossa casa, aqui em Sertanópolis, até os confins deste mundo, o Senhor sabe de todas as coisas exatamente na mesma hora. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todo lugar pela sua soberania, mas a manifestação da presença dEle realmente não é em todo lugar. Nem todas as casas há uma manifestação da presença de Deus. Nem todos os lares têm uma manifestação ali da presença de Deus, mas há muitos lares que têm a plenitude de Deus, que sentimos Deus, sentimos a presença dEle, sentimos a paz do Senhor, a paz deste Deus. Mas olha, irmãos, diante deste Deus soberano, este Deus que está acima das alturas, que se inclina, Ele não apenas se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, mas Ele é um Deus que levanta o pobre do pó. Olha que tremendo o versículo 7. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Você já leu atentamente este salmo? É maravilhoso. Este salmo sempre ocupa as minhas orações. Memorizei esse salmo de tão apaixonado por este Deus, tão sedento por este Deus, de ver este Deus, Ele levanta o pobre do pó, porque é uma conciliação aqui, algo que sempre identifica o pobre no lugar que está sempre caído. Ele levanta quem? O pobre do pó, o pobre, e o pobre
não estou falando, me referindo somente à ausência de benefícios. O pobre de espírito, o pobre de miséria espiritual, mas também existem aqueles que foram vítimas de circunstâncias dolorosas, que por conta de circunstâncias quais ele não teve culpa, mas sofreu um abalo tão grande e se deparou na onde? No chão, no pó. E somente Deus, preste bastante atenção, este Deus que refaz história, e como Ele faz? Ele refaz histórias. Primeiramente que Ele conhece todas as histórias. Deus, Ele conhece todas as histórias. Sabe das circunstâncias quais levou muitas pessoas a estarem caídas. E Ele que levanta o pobre do pó, e não somente este, mas também tira o necessitado do monte de lixo. Poderíamos contar aqui muitos testemunhos. Eu tive o privilégio de ver histórias transformadas, vidas transformadas, e você também sabe disso. Conhece alguém assim? Alguém que era até mesmo considerado como alguém improvável, e Deus, Ele levanta estes do pó. Sabe, meus irmãos, neste contexto em que nós nos doamos tanto para estar orando com aquelas pessoas que são até mesmo desacreditadas, por outro lado, meus irmãos, nós estamos diante ali de você fazer parte de um testemunho glorioso, quando Deus levanta alguém que até é desacreditado pela própria família, alguém desacreditado. Lembro de um jovem que estava tão desacreditado, sem esperança, e se interna num lugar, não dá certo, não consegue se recuperar de um maldito vício, e a família já não quer saber mais dele, não tem mais esperança alguma. Deus, por misericórdia, começou a levantar esse jovem. Caminhamos com ele, e ele falou para mim o seguinte: a partir de hoje eu vou começar a desandar. Eu pensei assim: como você vai desandar se você já está nessa condição de desandado? Misericórdia. E ele falou assim: eu vou desandar nas igrejas, onde tiver porta de igreja aberta, eu vou entrar lá. E assim aconteceu, até que ele encontrou o seu lugar, encontrou a sua casa para estar em adoração a Deus, e assim este jovem teve a sua vida transformada. Hoje ele prega a palavra de Deus, prega a palavra do Senhor. Nós estávamos com uma despedida em Rolândia, para irmos para Porecatu. Era uma manhã, eu não sabia que os irmãos haviam preparado um almoço. Nós estávamos reunidos, e era no nosso momento de despedida ali, final de dezembro de 2014, e era um almoço, os irmãos preparando, mas estávamos ainda tendo o nosso estudo bíblico, o culto. Eu estou ali na frente, encerrando, e de repente um grito de socorro, e cercado por xingamentos e palavra dizendo: pega ele, não deixa ele escapar. E aquele jovem cheio de sangue entra dentro da igreja. O pastor assumiu, saí correndo para ir até lá no fundo, sabe o que estava acontecendo. Peguei aquele rapaz, e os que estavam perseguindo ele ficaram do portão para fora ali, alguns armados, outros com pedras, queria realmente acabar com aquele jovem. Colocamos ele para dentro, levamos para o banheiro, tiramos ali um pouco da toda aquela situação que ele já estava, por ter apanhado tanto, sem saber o que estava acontecendo, e perguntamos a ele, e tratava-se de uma pessoa que havia feito coisa errada com um crime. E agora, para a gente tirar ele de lá? Lá fora queria
ele todo jeito. Respeitaram a igreja, entraram lá por respeito a nós. O Senhor nos deu graça. Falei, meu Deus, nós estamos agora diante de uma situação, Pai, o que nós vamos fazer? Chamei mais um, vou colocar dentro do meu carro e vou levar ele para casa dele. Não sei quem é ele, não sei o que ele fez, não queremos saber disso, mas vamos levar na casa dele e vou colocar ele no carro. E assim conquistamos a confiança daquelas pessoas que estavam lá na esquina, querendo a todo custo ele. E eles, ao confiar em nós, que íamos fazer isso, colocamos esse rapaz escoltado dentro do carro, cheio de sangue, machucado, irmãos, ferido, aquele jovem tremia. E eu falava, rapaz, para que essa vida, rapaz, para que isso, queridão? Você tem a oportunidade de mudar, olha só a consequência do seu erro, irmão. Por pouco, faltou pouco hoje. E aí, colocamos um carro, levamos para casa, a mãe desesperada. Quando trouxemos ele, a mãe ajoelhou, começou a agradecer a Deus por ele estar com vida, porque passou a noite orando por ele. Colocamos à disposição. E eu fiquei alguns dias depois sem saber notícias dele. Para a glória de Deus, queridos, eu estou indo ministrar uma igreja, fui convidado. Quando eu chego lá, o pastor fala assim, tem um diácono ali, vai te orientar, pastor Rodrigo, a uma parte do departamento da igreja lá. E quando eu cheguei lá, era assim precioso, irmãos. Eu olhei para ele assim, bonito, falei, eu conheço essa face de algum lugar, conheço essa bênção. E aí ele também me reconheceu, e ali ele me agradeceu, de vê-lo, irmão, servindo a Deus, servindo ao Senhor, e ver que a história dele teve um ressignificado, teve uma transformação. Deus, ele transforma. Deus, ele realmente levanta do monte de lixo, ou de uma situação caótica, uma miséria espiritual, ou num ponto em que não há mais perspectiva de vida, e Deus, ele levanta, Deus, ele transforma. E Deus não somente ele levanta, não somente tira o necessitado do monte de lixo, mas olha que tremendo o verso 8, para fazer sentar ao lado dos príncipes. Quem são os príncipes? Neste contexto ou nessa compreensão bíblica, os príncipes, quem são os príncipes? São os filhos de Deus. Os filhos de Deus, é um príncipe do Senhor, são príncipes, aqueles que foram levantados como autoridade, como uma liderança espiritual, e faz sentar ao lado dos príncipes. É interessante porque ainda neste versículo, toda vez que eu observo esse sim com o príncipe do seu povo, é como se o salmista estivesse falando primeira vez de uma forma oral este salmo, cantando esse salmo, e dizendo, olha, este Senhor, Deus, ele levanta o pobre do pó, e tira o necessitado do monte de lixo, para o assentar ao lado dos príncipes. E eu penso que houve uma indagação, espera lá, tira o necessitado do pó, do monte de lixo, e faz sentar com o príncipe do povo do Senhor. E o salmista, eu penso aqui, ele mais uma vez dando uma ênfase, sim, com o príncipe do seu povo. Este sim, com o príncipe do seu povo, onde ele repete, é uma ênfase, porque a primeira declaração, alguns não acreditaram. Essa ênfase é para dizer, sim, é isso mesmo que você ouviu. Deus, ele levanta, Deus, ele restaura e faz sentar com o príncipe do seu povo. É exatamente isso que você está ouvindo. É exatamente isso. É exatamente isso que o Senhor faz. É exatamente isso, meus irmãos, que o Senhor fez. É exatamente isso que o Senhor faz e continua fazendo para a glória do nome do Senhor Jesus. É exatamente isso.
Ah, meus preciosos irmãos, e a palavra do Senhor nós encontramos tantas histórias tremendas que são registradas com o propósito de nos inspirar fé, de nos inspirar esperança em um mundo perdido, em histórias que não tem perspectiva. E a palavra de Deus tem tantas histórias tremendas de pessoas que tiveram suas histórias restauradas. Este Deus que levantou homens, levantou mulheres que estavam talvez desacreditadas ou já com as suas incertezas com relação ao seu futuro. Quer um exemplo de um homem, para mim, preciosa também. Eu perguntei para a Gisele se ela concorda comigo, se é a história deste homem que nós iremos apresentar aqui nessa noite, se é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Quais seriam as histórias mais tristes? Você conhece a Bíblia, até onde você conhece? Qual história assim que você lê e fala, que história triste? Que história triste, não é? Pelo menos por uma fase, e você pensa, que história triste. No Antigo Testamento, quem você classificaria? Talvez alguns poderiam classificar a história de José, como ele foi traído, que ofensa, de fato. Mas olha, meus irmãos, para mim, um dos homens, uma história que mais me toca de ver assim, meu Deus, que tristeza, este homem chamado Mefibosete. Não é nem tanto conhecida a história dele, Mefibosete, mas está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 ao 13, você pode ler depois, mas eu quero aqui só resumir e aplicar umas coisas, para nós compreendermos ainda mais, que o Deus que faz história, Ele levanta o pobre do pó, Ele levanta o necessitado, Ele tira o necessitado, e faz assentar junto com o príncipe do seu povo. E Mefibosete, para resumir um pouco a história dele, se resume a primeira parte da sua história, no versículo 4, aconteceu o seguinte: rei Davi, ele assumiu o trono agora de Israel, e ele criou uma aliança, estabeleceu uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Eram amigos leais, uma amizade leal, uma amizade verdadeira, e eles fizeram um pacto, um voto, um compromisso inquebrável. E qual era? Que tanto um o outro iria sustentar os seus filhos, suas gerações. Jonatas já sabia que Davi iria assumir o trono, e disse: eu sei que você vai assumir o trono de Israel, Deus escolheu você, Deus te ungiu para isso, e quando isso acontecer, poupe a vida dos meus filhos, a minha geração, que eu vou honrar também a sua geração, os seus filhos, eu vou cuidar dos seus filhos. Fizeram uma aliança, o triste de tudo isso, que Jonatas morreu numa batalha, numa peleja, juntamente com seu pai Saul, e o soldado de Israel. Foi uma derrota muito infeliz, por conta da rebeldia, especialmente de Saul, e nesse desespero todo, quando Israel ficou sabendo que os soldados foram destruídos, o que aconteceu? No acampamento de Israel, as casas eram acampamentos, então as mulheres, só ficou lá as mulheres, porque os homens foram para a batalha, ficou somente as mulheres com as crianças. E quando alguns sobreviveram dessa batalha, eles foram correndo para o acampamento, para avisar suas famílias, dizendo: olha, houve uma derrota terrível, muitos foram mortos, e os filisteus estão vindo para o acampamento saquear tudo, e levar todo mundo cativo, levar preso como escravos.
nesse desespero, começaram uma correria, cada um pegou alguma coisa e saiu correndo. E Jonatas tinha um filho, Mefibosete, que estava ao cuidado de uma criada, de uma serva. Essa serva pega este menino desesperadamente e sai correndo. Neste momento ela tropeça a um acidente, uma carroça, como fosse um carro daquele tempo, atropelou essa criança que tinha 5 anos e ficou ali paralítico, ou ficou manco, não aguentava mais os seus pés, com 5 anos. Fugiram para se escapar. Mefibosete. Aí eu penso assim, por que uma história tão triste? Porque ele era o neto do rei, era um dos herdeiros que consequentemente, após seu pai Jonatas, Mefibosete certamente seria das gerações para ser um rei, alguém que tinha uma promessa para ser um rei, para assumir uma posição de honra, e agora estar numa vergonha, num vexame, num desespero, com um futuro incerto. Irmãos, quantas pessoas têm um futuro incerto, quando seus presentes foram interrompidos por uma frustração terrível, ou por uma rasteira que o mundo deu, por uma circunstância que faz ofuscar, enxergar a sua vida para frente, não consegue mais ter perspectiva. É aqueles que sonhavam assim com uma certa herança. É o caso, olha, está garantido o meu futuro, uma herança, e de repente interrompe tudo isso, nada acontece, e se vê um desespero. Ele tinha certeza que tinha um futuro garantido, 5 anos, certamente já desfrutava de muita esperança, ou era ministrado muita esperança ao coração deste menino. Mas Davi, ele quer usar de misericórdia para com os filhos de Jonatas, e faz essa pergunta: ainda existe o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés? Foi assim que Mefibosete foi apresentado, através de um servo em que Davi fez essa pergunta: ainda resta alguém da casa de Jonatas para que eu use de misericórdia? Olha como foi apresentado este: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado ambos os pés. Já expôs logo a sua fragilidade, a sua deficiência, já colocou-se já uma condição, olha, ele tem uma dificuldade. E segundo, vai falar de Lodebar, que era o lugar onde ele estava morando, que significa terra de ninguém, ou uma terra distante. Lodebar existe sim, mas é um lugar bem distante, ou seja, ninguém quer saber dele. Olha só, meus irmãos, alguém que tinha uma promessa, ou que estava sonhando até mesmo de viver no trono, uma posição de honra, agora ele está num Lodebar, num lugar de esquecimento. Que rasteira que a vida lhe trouxe. Como refazer as histórias, irmãos? Mas Deus lembrou dele, através de Davi. Deus lembrou dele. Meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa: Deus não se esquece dos seus filhos. Da mesma forma que Davi usou de misericórdia para com a vida de Mefibosete, a mesma forma Deus, Ele usa de misericórdia para com as nossas vidas hoje. Ele usou de misericórdia ao enviar Jesus, Ele manifestou a bondade dEle. Quer saber de uma coisa tremenda? Resumidamente, a história de Mefibosete, versículo 4, como ele foi apresentado, e em seguida o lugar onde ele estava morando, Lodebar, uma terra de ninguém. Mas olha que tremendo quando termina a sua história no versículo 13. Mefibosete morava em Jerusalém, não mais em Lodebar, no lugar de esquecimento, na terra de ninguém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei.
Davi usou de misericórdia ao ponto de dizer: olha, pela aliança que eu tenho com seu pai, vou cuidar de você, e você vai sentar na minha mesa, vou tratar você como um filho. E agora pensa, este que tinha uma história interrompida por uma circunstância terrível, triste, vai para um lugar do esquecimento, fugindo do seu passado, alguém que foi vítima de um desespero, que sofreu um acidente, mas agora a história diz que o restante dos dias da sua vida, ele se assentou à mesa do rei. À mesa do rei. Sim, irmãos, com o príncipe do seu povo. Deus, ele refaz histórias. Olha que tremendo. Se existe aquele que era um pobre, ou que estava numa ruína, num lugar de esquecimento, sem propósito, era Mefibosete. Mas o Salmo é maravilhoso e continua dizendo que este Deus, ele não apenas levanta o pobre do pó, não apenas tira o necessitado do monte de lixo, e faz sentar com o príncipe do povo do Senhor, mas o verso 9 diz: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família. O Senhor faz, preste atenção nesse versículo, o Senhor faz que a mulher estéril viva em família, e não somente viva em família, mas que seja uma mãe alegre. Agora, nós temos exemplos e muitos na Bíblia de mulheres estéreis que até então, somente pela intervenção do Senhor, que elas removeram a vergonha, porque naquele contexto, naquela época, era uma vergonha, alguns eram indagados que era uma consequência de um pecado, ou de uma maldição. Naquele tempo se indagava a uma mulher estéril, atribuía a ela essa identificação, ou essa sentença: olha, é maldição, isso é culpa sua ou dos seus pais, por isso que você é estéril. Este Deus que faz histórias, ele faz que a mulher estéril viva em família, e como eu disse, nós podemos olhar na palavra de Deus, e há tantas riquezas que nos abençoam demais, mas eu quero destacar uma história tão conhecida que você sabe muito bem, que é a história de Ana. No capítulo 1 de Samuel, no versículo, a partir do 1º capítulo, ali nós percebemos o quanto ela desejava ser mãe, o desejo de ser mãe. E você vai perceber que ainda neste capítulo ela faz uma oração ao Senhor. Ela vai se apresentar diante do Senhor. O sacerdote Elia percebe, observa ela e confunde, achando que ela estava embriagada. Mas não, ela estava expondo a sua alma, ou derramando a sua alma na presença do Senhor, tão ansiosa que ela estava. E é tremendo que essa oração aqui nos ensina uma chave tão tremenda, que ela pede algo para Deus, para oferecer para Deus. Ela pede algo para Deus, a fim de oferecer para Deus. E diz: Senhor, me dê um filho, para que eu possa consagrá-lo todos os dias para o Senhor. Você já pediu algo para Deus, a fim de oferecer para Deus? Alguma vez você fez isso? Aqui é uma base bíblica, aqui é uma chave de oração. Inclusive, nós vamos falar muito sobre chave de oração na nova série de mensagens a partir do domingo que vem. Mas olha que tremendo, ela pede algo para Deus a fim de oferecer para Deus. E o que você, sinceramente, pediria para Deus a fim de oferecer para Deus? O que você pediria para Deus? Olha aqui a ousadia dessa mulher. Quando certamente o salmista, ao compor este salmo e falar deste Deus que refaz histórias, Deus que levanta o pobre do pó, que faz sentar o necessitado junto com o príncipe do povo do Senhor, e muda também a história de mulher estéril, e faz ter uma família, e ser uma mãe alegre, certamente está se referindo a Ana, porque de fato, de uma mulher triste, infeliz, Deus ouviu o seu clamor,
ela se tornou uma mãe muito alegre, simplesmente do profeta Samuel, que ungiu Saul, que ungiu Davi, e foi um grande homem de Deus. Irmãos, nós temos que aprender a orar, aprender com a palavra, dizer: Senhor, o que eu posso pedir para oferecer para o Senhor, para glorificar o Teu nome? Ela fez uma oração, meus irmãos, aqui nos ensina algo tremendo, porque quando nós estamos diante de uma circunstância a qual nós não temos condições alguma de remover ou mover algo, o que nós temos que Deus nos deu para usarmos e exercitarmos a nossa fé? A oração. A oração é um meio de exercitarmos nossa fé. Você só ora com convicção diante de um Deus invisível, mas você sabe que é real, que Ele é presente. Somente quem tem fé faz isso. Você só obedece a palavra de Deus por meio da fé. Só interagimos com o Senhor por meio da fé. E a oração é um ato de fé. Quando você pede algo para Deus e já começa a agradecer antes mesmo de receber, isso é um ato de fé. Quando você pede algo para Deus a fim de oferecer para Deus, com certeza isso é um ato de fé. E ela recebeu do Senhor, e o cântico de Ana, no capítulo 2, e nessa canção linda, que ela expôs sua alma diante do Senhor, só apenas o primeiro versículo, olha só o que ela diz: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não há ninguém como tu. Este Deus que faz que a mulher estéril viva em família, Ele mudou o curso da história de Ana, e eu creio que Ele continua restaurando hoje, em nome de Jesus. É por isso, irmãos, que este salmo é tremendo, e quero mais uma vez chamar você para juntos lermos essa primeira parte, o versículo 5, vamos todos juntos declarar: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quem há semelhante ao Senhor? Ninguém, nada se compara ao Senhor nosso Deus, a quem servimos. Você crê nisso, meus irmãos? Nós queremos orar neste momento, meus irmãos. Essa é uma mensagem de esperança. Essa mensagem foi muito inspirada no meu coração, e pensando em encerrar essa série de mensagens sobre o Deus que refaz histórias. Como não pensar no Salmo 113? Neste salmo que o salmista revela os feitos de Deus, as maravilhas de Deus. Ele faz sentar junto com o príncipe do seu povo, ele faz que a mulher estéril viva em família e seja mãe alegre. Deus, Ele transforma, tira uma pessoa do lamaçal do pecado, dá a ela novas vestes de santidade, dá a ela novas vestes, restaura a sua identidade, a sua vida, a sua perspectiva. Deus, Ele levanta pessoas improváveis realmente para confundir os sábios, meus irmãos. Deus, Ele levanta pessoas improváveis. Essas histórias aqui que nós ouvimos nessa noite, registradas no texto sagrado, e tantas outras, eram situações, ou eram histórias que tinham tudo para terminar mal, terminar com uma tristeza tão grande. Quem seria Mefibosete? Se não fosse o interesse de Davi perguntar se resta alguém ainda na casa da família de Jonatas, para que use de misericórdia, de bondade. Quem seria ele? Um ninguém. Mas a coisa tremenda, que Deus, Ele transforma o ninguém em alguém. Quem era Mefibosete?
Ninguém. Lá de Lodebar, mais um da terra do esquecimento. Um ninguém. Quando alguém se apresenta dessa forma a uma pessoa, você já percebe por aí a sua reputação. O que é? Um ninguém. Deus, vou repetir isso, irmãos, que isso é tremendo, meus irmãos. Deus, Ele transforma. Deus, Ele faz de um ninguém em alguém. É alguém, é uma identidade. Alcançou a misericórdia do Senhor. Tem um lugar à mesa aqui para Ele também. Na mesa com o Rei. E essa mesa é a presença do Senhor que nos chama para estar, meus irmãos. E como nós ingressamos nessa mesa? Pela graça, pela misericórdia do Senhor. Deus, Ele refaz histórias. Independente do lamaçal do pecado em que, na ignorância, que nos envolvemos, meus irmãos, mas o Senhor, Ele restaura. Se essa mensagem hoje não aplica para você, ore por alguém a qual você identifica que aplica essa mensagem. Eu quero chamar você a se colocar de pé neste momento, meus irmãos. Este Deus, maravilhoso Deus, Ele flui com amor, Ele flui com a sua graça em nosso meio. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Quem há semelhante ao Senhor? O Senhor que levanta, Deus que levanta, é o Deus que tira, é o Deus que faz, é o Deus que muda o ambiente de um lar, é o Deus que muda o ambiente de uma família. Em nome de Jesus, profetizamos vida, profetizamos restauração nos lares. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos que haja o cumprimento dessa palavra sobre aquelas pessoas que estão orando agora, quer por meio, Senhor, da gravação deste culto que um dia chegará nessas casas, quer aqueles que estão conosco agora, Senhor, quer nossos irmãos aqui, que o Senhor conhece as suas histórias. Ah, Senhor, quantas histórias que até mesmo foram vítimas de uma tristeza tão grande. Quantas pessoas, Pai, estão indo por uma terra do ninguém. Quantas pessoas, ó Pai, até mesmo eram herdeiros do Senhor, e hoje é um ninguém, está no esquecimento, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe como está, mas é herdeiro do Senhor. E cremos que o Senhor deseja usar de misericórdia, deseja restaurar, trazer para a mesa do Rei. Ah, Senhor, quantas pessoas estão desejosas em construir uma família, desejosas em ser mãe alegre, não apenas ser mãe, mas ser uma mãe alegre. Nós oramos, ó Deus, muda o curso de histórias, das histórias, há tantas histórias em que mães são infelizes, mães estão tristes, pais choram. Nós clamamos, muda o curso da história, Senhor. Assim como aquela mãe e tantas outras que passaram em vigília, intercedendo pela volta do filho para casa, o Senhor o trouxe. O Senhor deu mais uma chance, o Senhor levou para casa, cuidou das suas feridas, libertou de toda cegueira, de todo vício, e o fez assentar junto com o príncipe do seu povo. O Senhor é um Deus, continua levantando o pobre do pó,
erguendo o necessitado e faz sentar junto com o príncipe do seu povo. Ah, Senhor, nós te adoramos pelas tuas misericórdias. Te adoramos, Senhor, pela tua misericórdia. Levante as suas mãos e renda diante do Senhor. Adora Ele pelas misericórdias do Senhor. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor usou de misericórdia para conosco. O Senhor me alcançou pelas tuas misericórdias. É a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade, mas se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Nós oramos, ó Pai, te louvando, te bendizendo. Enquanto adorarmos ao Senhor, meus irmãos, com essa canção, continue louvando, adorando ao Senhor nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus que muda e transforma o curso da história. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Voz declaramos: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, sim, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, no teu rio.
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir, nós sentimos teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Santo, Santo, Santo Declare, queridos. é o Senhor. Declare, queridos. Poderoso. A presença dele está se manifestando neste lugar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. A presença, Senhor, traz refrigério. Declare. Santo, Santo, Sim, Espírito Santo. é o Senhor, poderoso teu nome. Santo, Santo, é o Senhor, poderoso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, 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 que era e há de vir todo tempo, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso. Aleluia. Glórias ao teu nome. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Te damos graças e louvores, Senhor. Bendito seja o teu nome. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. O Senhor nos fortalece. Pai, eu oro. Seja liberado, Senhor, uma unção
de renovo sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para marcharmos esses dias firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus, nome que está acima de todo nome. Estenda as tuas mãos e com fé receba a bênção do Senhor. O Senhor sabe como nós necessitamos da presença dEle, pois o Senhor sabe muito bem o que nos reserva nesses dias. O Senhor sabe o que nos reserva o amanhã, o que nos reserva ainda nessa semana. Por isso que necessitamos da graça, que a graça, maravilhosa graça do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, as consolações do eterno Espírito Santo seja abundante sobre ti, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos à paz. Deus abençoe e guarde o coração, queridos.